Muito bom dia, começando mais uma aula ao vivo aqui com você. Toda quarta-feira nós estamos aqui juntas, sempre às 10h07 da manhã. E o tema da nossa aula de hoje é o segredo para você ser constante. Seja muito bem-vinda, você que está aqui comigo, bom dia. Bom dia, Aline, Jéssica, Josi. Por favor, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Dayana, Kimberly... Rosana, bom dia. Andréia, coloca aqui pra mim se você tá conseguindo me ouvir bem, tá bom? E também me fala, por favor, se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Se essa é a sua primeira vez aqui comigo, já coloca aqui nos comentários, tá bom? Novata, que eu quero te dar as boas-vindas. Bom dia, Samara. Certo, Dani e Aline confirmaram pra mim que estão me vendo bem, sim. Bom dia, Grazi. Bom dia, Liviane. Cássia disse que tá tudo ok. Show! Então coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, por favor. Bom dia, Cris. Bom dia, Cássia. Cássia tá aqui pela primeira vez, é novata. Liviane também. Tem mais gente novata? Coisa boa. Cássia, Aline, sejam bem-vindas. Muito bom, sempre fico muito feliz quando a gente tem alunas novatas aqui, tá? E pra você que tá chegando agora, a gente tem aula toda quarta-feira aqui no Insta, 10h07 da manhã. E o tema da nossa aula de hoje é o segredo para ser constante. Você precisa ser mais constante em alguma área da sua vida? Coloca aí pra mim se sim ou não, tá bom? Enquanto isso, quero me apresentar pra você que tá aqui pela primeira vez, te explicar como que funcionam os nossos estudos, tá certo? Meu nome é Priscila, sou casada com Técio, nós somos pais do Azaf. Eu e meu esposo, nós somos pastores auxiliares na Seven Church, que é a nossa igreja aqui em Fortaleza. E também nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, certo? Na nossa empresa, nós temos algumas áreas que a gente desenvolve. E uma delas é a que eu, tô mais à frente, que é o estudo da Bíblia para mulheres. Aqui o nosso foco, o meu propósito, a minha intenção é ajudar você em tudo que eu faço a se tornar uma mulher mais sábia, uma mulher que tem mais intimidade com Deus e que conhece mais de Deus. Ai, Pri, gostei da ideia de estudar a Bíblia com você. Como que eu faço? Você tem várias formas de estudar a Bíblia comigo, certo? Você pode fazer isso aqui nas nossas aulas gratuitas, no meu canal do YouTube, que também tem várias aulas lá arquivadas para você assistir e já começar os seus estudos da Bíblia. A gente tem também o nosso canal do Telegram e o nosso Insta, que tem aqui as nossas aulas toda quarta. E também tem muito conteúdo nos posts e nos destaques, tá bom? Além disso, a gente tem os nossos cursos avançados. E aí eu vou falando mais sobre algum deles aqui no decorrer dessa aula, tá bom? Então, olha só, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho pra gente começar a aula de hoje. Antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir um favor pra você, tá? Pega aqui embaixo, vai ter 3 pontinhos na sua tela. Quando você clicar, vai aparecer um aviãozinho de papel. Você vai clicar nele e vai enviar essa live para suas amigas, pra gente ter o máximo de mulheres aqui juntas, entendendo qual é o segredo para ser constante, entendendo o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Eu quero começar a aula de hoje fazendo algumas perguntas e vocês vão me respondendo só assim, sim ou não, tá bom? Primeira pergunta, você já se sentiu frustrada por se considerar uma mulher inconstante? Em alguma área da sua vida, na vida espiritual, no cuidado com o seu corpo, ou em algo assim, eu queria ser mais constante no meu trabalho, você já se sentiu frustrada por não conseguir ser constante? Já tá começando a chegar, já tem um sim aqui. Sim, então olha só, bem-vinda ao time. Todas nós passamos por isso, tá? Você já começou algo, mas não conseguiu terminar? Quem já? Né? Eu também, a Samara colocou assim um sim bem grande. Então, gente, a gente precisa pensar, tá? Na sua opinião hoje, qual é o seu maior desafio para você ser uma mulher constante? O que impede você de ter constância naquilo que você faz na sua vida? Você já parou pra pensar? Porque muitas vezes a gente fica, eu sou inconstante, tá? Mas a inconstância, ela é como é que eu posso dizer? Uma consequência, ela é um sintoma de algo que é mais interno.
E assim como no nosso corpo, pra gente resolver problemas de saúde, a gente começa contando pro médico os sintomas. E aí, né, o nosso médico, com a expertise, com o conhecimento, com o estudo de anos e anos que ele fez, pelos sintomas ele vai identificando qual é a doença, vai fazendo exames. Então, nós também precisamos fazer esse autoexame para entender qual é o motivo da nossa inconstância. Ó, já teve gente que colocou aqui pra mim, ai Pri, eu acho que é acomodação. Administrar mal o meu tempo, ok? Pode ser também porque você tem problema com procrastinação. Ó, alguém já colocou aqui enquanto eu tava falando. Então, existem várias coisas, né, que estão ligadas à questão, tá, da inconstância. Quando descubro que não gosto, paro. Aí a gente tem que ver uma questão, né? Tem coisas que a gente não gosta de fazer que a gente faz mesmo assim. E a gente é constante nisso. Por exemplo, lavar louça, engomar roupa. Nem sempre a gente gosta de fazer isso. Não é todo mundo que gosta, mas ainda assim a gente faz, né? Por quê? Nós somos adultas e não fazemos só o que a gente gosta. Então vamos lá. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero pensar com você. Primeiro, é que nós precisamos entender o que é que significa ser alguém constante. O que vocês acham que significa ser uma pessoa constante? Coloca aí pra mim. Vocês têm alguma ideia? Ai, Pri, eu acho que constante é aquela pessoa que nunca para, que nunca falha. Coloca aí pra mim o que vocês acham. E aí eu quero trazer pra você aqui, não a visão do que eu, Pri, acho, certo? Eu quero compartilhar com você o que a Bíblia fala pra gente sobre a questão da constância. Porque aqui, gente, eu sempre costumo falar isso com vocês aqui nas nossas aulas. Eu, Pri, não estou aqui pra falar pra você a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso. Não. É perigoso a gente basear a nossa vida nas nossas opiniões e nos nossos sentimentos. Eu estou aqui pra compartilhar com você, tá bom? A palavra de Deus. Ó, a Eve colocou, Pri, eu acho que é ter disciplina. São hábitos feitos todos os dias. Boa, estamos chegando perto. Mas vamos lá, ó. Anota aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, certo? Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui pra gente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. As duas coisas andam juntas, firmeza e constância. Sempre, ou seja, de forma perseverante, de forma constante, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, Paulo, né, está sendo aqui usado por Deus para comunicar pra gente que o desejo de Deus é que a gente seja constante, tá? Naquilo que nós fazemos. Só que qual é o nosso problema? Muitas de nós entendeu que ser constante é não falhar. Muitas de nós, algumas de vocês, tá? Eu não sei se você se encaixa nisso. Eu, Pri, muitas vezes me pego pensando assim: ah, pra que eu vou começar se eu sei que eu vou parar? Pra que eu vou começar? Eu não vou nem começar a ler a Bíblia, Pri, porque todas as vezes eu paro. Ah, Pri, eu não vou... Gente, deixa eu só fazer aqui uma coisa. Pronto. Ah, Pri, eu não vou nem começar porque eu sei que eu vou falhar. E isso vem muito que na nossa cultura, né? O que nos ensinaram é que ser constante é aquela pessoa que não falha, que não erra e que não muda nunca, ok? Sendo que isso, gente, não é verdade, ok? Eu e você, nós precisamos entender que só existe uma pessoa que nunca falha. De resto, todos nós falhamos. Em todos os nossos hábitos, em tudo, a gente vai falhar de alguma forma. Por quê? Porque a Bíblia diz que apenas Deus, ele é perfeito e imutável. E eu e você, tá? Nós somos limitadas, nós mudamos o tempo todo, nós falhamos, nós erramos. Nós não somos infalíveis. Só pra você ter ideia, tá? Existem coisas no nosso corpo que elas nunca param de mudar. Imagina só, a gente que é mulher, então, a gente vive um ciclo mensal de mudança, né? Tá de TPM, não tá mais de TPM, ficou com dor, não ficou com dor. E aí, essas mudanças, elas acontecem
conosco o tempo todo. Então, a ideia que Paulo está falando aqui, para quem perguntou, o versículo que nós estamos estudando é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, tá? E a ideia de Paulo aqui, Pri, o que é que Paulo está querendo dizer então? Se o que ele está falando ali para mim não é que eu vou ser perfeita e nunca falhar, qual é a apresentação de Paulo aqui? A ideia dele é de alguém que continua e que progride, que se mantém perseverante apesar das adversidades e das falhas. Então, a mulher que é constante não é aquela que nunca falha nem um dia em ler a Bíblia, que é perfeita na dieta dela, que ela nunca falha, que ela nunca erra. Ser constante, na verdade, apesar de eu ter falhado ontem, eu vou continuar hoje. Apesar de eu ter quebrado a minha dieta ontem, eu vou continuar hoje. Vocês conseguiram entender a diferença? Coloca aí pra mim, sim ou não? E eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês, né? É que nós já somos constantes. Você, por exemplo, é uma mulher que persiste em ter fé mesmo nos dias difíceis. Você continua crendo em quem Deus é. Você continua acreditando em Deus. Você é uma mulher que insiste em amar e em se doar, né? Nós já somos constantes, por exemplo, você que é mãe, você é constante em amar o seu filho. O fato do seu filho te desobedecer, o fato do seu filho fazer uma malcriação, fazer algo errado, não muda o amor que você sente por ele. Você continua amando. Então, nós já somos constantes. Você é constante em buscar mais de Deus. Ai, Pri, mas eu não sei fazer isso direito ainda. Ok, mas você já está dando passo. E muitas de nós já somos constantes. A questão é que muitas vezes a gente é constante naquilo que não é bom. Como assim, Pri? Constante em reclamar, constante em ver o Instagram todo dia. Quem aqui abre e olha o Instagram todo dia, além de mim? Coloca aí a mão, eu sim, eu não, eu nunca. Então eu, Pri, praticamente não, todo dia eu entro no Instagram. E eu confesso pra você que nem sempre é só pra postar conteúdo pra vocês. Às vezes é pra ver conteúdo de alguém que eu gosto, aprender com outras pessoas. Então nós já somos constantes. A questão é que a gente precisa entender e se encaixar na expectativa de Deus, ok? Ser constante não é nunca falhar, isso aqui eu já li pra vocês, né? É continuar, tá? Andando apesar das nossas falhas. Então preste atenção no seguinte, Deus, ele não tem sobre mim e sobre você a expectativa de que a gente nunca vai falhar. Então, se na sua cabeça você pensa assim, ai, Pri, eu tô triste, vou parar de orar porque eu falhei um dia e aí eu não vou mais porque Deus não vai me aceitar. Deus tá triste comigo, gente. Deus, ele não se decepciona conosco. Por quê? Porque ele já conhece a gente, tá? Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos amou mesmo antes da gente reconhecer e aceitá-lo como nosso Salvador. Se Deus quis você antes, quando você estava mergulhada no pecado, antes, quando você era ignorante, né, com relação ao sacrifício de Jesus, quando você nem conhecia Ele, por que é que Deus vai jogar você fora agora? Porque você não está conseguindo ser constante em algo, ok? A nossa sociedade, a nossa cultura, é uma cultura que é muito do descartável. Se você não atende às expectativas, né? Se você não é produtividade no nível alto, se tudo que você faz, a cobrança é muito alta, e se a gente não cumpre aquela cobrança, a gente é lançada de lado. Então, nós somos vítimas dessa cobrança e nós também cobramos de outras pessoas. Mas Deus, ele não olha a gente por esse ângulo. Deus, ele já sabe dos nossos pecados, ele já sabe que nós somos falhas. A única coisa que ele quer é ajudar a gente a mudar essa situação, ok? Então, anotem no seu caderninho. Deus, ele não me joga fora quando eu estou fraca. Deus, ele não me lança fora quando eu sou inconstante. Então, vamos lá. A gente já entendeu até aqui o que é constância, ok? É você permanecer avançando, progredindo, apesar das suas falhas, ok? E agora, eu quero pensar com você o seguinte. Beleza, Pri, eu já entendi sobre ser constante, já entendi o que significa, mas até para ser essa pessoa que falhando continua, está difícil para mim, ok?
E aí a gente precisa entender qual é o nosso problema. Por que é que nós não conseguimos ser mulheres constantes? Pri, a Bíblia fala sobre isso com toda certeza. Pega a sua Bíblia e abre lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Olha, enquanto você abre aí a Bíblia, só te lembrar, tá? Você que chegou depois, clica aqui nos 3 pontinhos, pega o aviãozinho, compartilha com as suas amigas, tá bom? Porque tem muita gente que precisa dessa aula aqui, que precisa de ajuda, e você vai abençoar a vida dela mandando o avião pra ela estar aqui com a gente, ok? Então, por que é que a gente não consegue ser constante? Vamos ver o que a Bíblia diz, tá bom? Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá porque pedirem. Mas, quando pedirem, presta atenção aí no versículo 6. Façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Versículo 7. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então aqui Tiago ele tá falando sobre sabedoria, mas ele tá explicando pra gente porque é a origem da nossa instabilidade. O nosso problema para nós sermos constantes naquilo que agrada a Deus, certo? Ser constante no que faz bem para nossa vida, para nossa família, é que o nosso coração e a nossa mente estão divididos, né? Disseram pra gente que é mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e quanto mais a gente divide a nossa atenção em várias coisas, mais isso nos prejudica, ok? Só que aqui ele tá falando de mente e de coração dividido. Fala não só dos nossos pensamentos estarem em muitas coisas ao mesmo tempo, mas também do nosso coração estar dividido, os nossos afetos, certo? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos criadas por Deus para amar e para adorar a Deus e para refletir a imagem de Deus para os outros. E aí, quando o nosso coração fica dividido, significa que nós estamos carregando ídolos no nosso coração. Eita, Pri, agora deu um nó na minha cabeça. Me explica melhor, tá? O seu coração, o nosso coração, pra gente ser saudável em tudo, pra gente ser constante, pra gente vencer a preguiça, pra gente servir melhor as pessoas, nós não somos capazes por nós mesmas de dar esse tipo de fruto. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo ele vai explicar que quem produz fruto, né, na nossa vida, qual fruto? Alegria, paz, mansidão, domínio próprio. A constância ela está completamente ligada ao domínio próprio. É você ter o domínio para não fazer o que não deve ser feito e ter domínio para fazer o que precisa ser feito, certo? Todo esse fruto é obra da ação do Espírito Santo de Deus em nós, ok? Vai acompanhando aqui comigo. Só que se o meu coração está dividido, significa que a minha vida não está debaixo do governo do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que não adianta você ter colocado Jesus no centro ontem. Todos os dias a gente vai enfrentar uma batalha. Não é o fato da gente ter conseguido, por exemplo, ir na academia ontem, que automaticamente eu já vou hoje. Não, todo dia. É uma luta diferente. Então, nós precisamos identificar o que tem dividido o nosso coração. Existem mulheres aqui que, mesmo sem saber, o coração delas está dividido, por exemplo, com preocupação, com dores, com preocupação com alguma doença, com alguma pessoa da família. O coração fica dividido com relacionamentos. Isso acontece muito quando nós colocamos um marido, o filho, o trabalho ou qualquer outra coisa que não seja Deus no centro do nosso coração. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Coloca aí pra mim o símbolo do foguinho se você tá entendendo, tá bom? Sempre que no meu coração e no seu coração alguma coisa ocupar o lugar de Deus, certo? Sempre a nossa vida vai entrar em desordem. Isso vai dividir a nossa mente, dividir o nosso coração. E como o Tiago fala
Lá no capítulo 1, versículo 5, a gente se torna como a onda do mar. Alguém que vem e vai, vem e vai. Você não consegue sair do lugar. Algum de vocês já sentiu assim em alguma área da vida? Eu, Pri, já, né? Já me senti assim na área da saúde, já me senti assim no trabalho. Eu fazia, parava e voltava 10 passos. Avançava 20 passos, retrocedia 30. É essa figura, né? Lembra aí do mar, quando você vai contemplar o mar, aquela vista bem linda. Digamos que tem um castelinho que demorou muito tempo para ser construído ali na areia. A onda do mar vem e ela leva tudo embora. Então, muitas vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. E o motivo de nós sermos parecidas com a onda do mar é o quê? A nossa mente e o nosso coração dividido. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o próprio Deus ele diz assim, ó. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém e não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Eu já vi, gente, casamentos que acabaram porque a esposa ou o marido, no lugar de colocar Deus no centro da vida e viver para agradar a Deus, colocou, digamos, o marido. E aí aquele marido passou o centro da vida daquela pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente muitas vezes age como o povo de Israel, pegando a bênção, aquilo que Deus nos deu e transformando no bezerro de ouro. A atenção, o nosso amor e o nosso tempo, eles não devem ser repartidos. Deus, ele precisa ser a prioridade e isso precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos aprender a amar Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa mente. É isso que fala na Bíblia. É isso que Jesus diz, né? O escriba chega para ele para dizer: Senhor, como que eu posso obter a vida eterna? Qual o mandamento mais importante? E aí Jesus vai lá e fala para ele, tá? Olha só, o primeiro mandamento mais importante é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo maior mandamento é amar os outros como você ama a si mesmo. Então, o centro da nossa vida, as nossas afeições, os nossos sentimentos precisam estar voltados para Deus. Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida para que o nosso coração seja alinhado ao dele. Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Pri, já testei várias coisas, né? Para ser constante. Já li livros, já fiz cursos, já fiz muitas coisas. Tem muitas ferramentas que nos ajudam. Mas eu quero ser muito sincera com você. Se Deus, ele não for o centro do seu coração, se for outra coisa, os seus sentimentos, eles ficam desordenados. A sua motivação, ela fica corrompida. E você não vai conseguir dar continuidade, ok? E agora eu quero chegar aqui na parte boa. O que acontece com a gente quando o nosso coração é alinhado? Pensa comigo se você quer ter esses resultados aqui na sua vida, certo? Primeira coisa que acontece é que Deus e a vontade de Deus passam a ser a nossa prioridade. Eu tiro o que eu quero, eu tiro os meus desejos e eu coloco Deus no centro. Isso também vai acontecer que a gente vai submeter a nossa vida ao governo de Deus. E por causa disso, nós vamos conseguir dar bons frutos, como que fala lá em Gálatas. Nós também vamos conseguir descansar e confiar em Deus. As nossas emoções vão estar equilibradas e nós não vamos mais perder o controle por qualquer coisa. Porque o que acontece quando você tem um ídolo no seu coração? Se aquele ídolo te decepciona, se aquilo que dirige a sua vida não acontece como você planejou, ok? Você entra em desespero, a sua vida desmorona, aquele ídolo bagunça tudo e aí você fica com suas emoções bagunçadas, desequilibradas. Outra coisa que vai acontecer é que os nossos relacionamentos, eles vão se tornar saudáveis. Eu estava dando ontem uma aula para as minhas alunas da mentoria sobre Filipenses e Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Se o seu relacionamento com Deus está bem, se o seu relacionamento com Deus tem verdade, tem intimidade,
naturalmente o seu relacionamento com as outras pessoas vai ser abençoado e vai mudar. Você vai ter a sua mente organizada e focada. Por quê? Você não vai estar mais dividida entre atender o que você quer, atender o que seu marido quer, atender o que seu filho quer. Não, você vai estar focada em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você vai descobrir junto com o Espírito Santo como gerir o seu tempo com sabedoria. Você vai conseguir ter uma rotina saudável e que alegre o coração de Deus. E, gente, entenda, o fato de você trazer Deus para o centro da sua vida não vai acabar com os problemas. O fato de eu, Pri, decidir fazer de Deus a minha prioridade não significa que eu não vou ter doença, que eu não vou ter problema financeiro, que eu não vou ter desafio no meu casamento. O que significa é que eu construí uma casa sobre a rocha, que é Deus. E no dia que o problema, que a tempestade, que a crise se abater sobre mim, a minha casa não vai ser derrubada. O meu coração, ele não vai estar firmado em ídolos, ok? Então, você vai passar a ter resultados reais. Qual é dessas características aqui que eu falei que você precisa na sua vida? Você precisa ter saúde nos seus relacionamentos, você precisa ter as suas emoções equilibradas, você precisa gerir com sabedoria o teu tempo. Olha, a Bíblia ela é tão verdadeira que ela promete o seguinte: se você se torna uma mulher sábia, se você se torna uma mulher segundo o coração de Deus, os nossos dias são multiplicados, ok? Então, um coração alinhado é o primeiro passo para a gente ter uma vida que dá frutos e que honra a Deus de verdade. Você ter o seu coração alinhado à vontade de Deus é o primeiro passo para você não só ser constante, mas você ser alinhado em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes, gente, eu confesso para vocês que eu vou conversando com pessoas e são vários problemas diferentes. Ai, Pri, eu tô com problema no meu casamento. Ai, Pri, eu tô com dificuldade financeira. Ai, Pri, eu tô com problema na minha empresa. E sempre que eu sento e que eu penso, eu sento com a pessoa e digo assim, tá bom, vou te ajudar aqui a traçar uma rota pra gente sair desse buraco. Vamos lá. Como que tá a sua leitura da Bíblia? Não, Pri, o meu problema é o meu marido. Não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Não, Pri, como que tá a sua vida de oração? Ai, não, Pri, quando eu tenho um problema, eu oro. Esse é o nosso problema. Nós queremos dar frutos. A gente quer ser constante, parar de ser procrastinadora, vencer o pecado da preguiça. A gente quer ser saudável. A gente quer várias dessas coisas, mas a gente não resolve a raiz do problema. É como se você, por exemplo, o médico descobre aí uma doença, alguma coisa, e ele fica só fazendo tratamentos paliativos. Ele não vai lá na raiz do dodói e resolve. Então, nós precisamos disso. E qual é a raiz de onde nascem todas as questões da nossa vida? O nosso coração. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o meu coração, se o seu coração ficar dividido com ídolos, tudo vai ruir a nossa vida. Todas as coisas dependem disso. Se o seu coração não está saudável, se o seu coração não está bem guardado em Deus, por exemplo, se você é uma moça solteira, e aí se o seu coração não está bem guardado, vem a pessoa errada, lança ali uma flecha do cupido, entre aspas, que às vezes é até uma flecha de Satanás, no seu coração e você cai feito um patinho, né? Então, Deus, ele quer o seu coração alinhado ao dele. Por quê? Porque quando a gente alinha o nosso coração ao coração de Deus, a gente tem discernimento. Se vem algo errado na sua vida, se vem algo para tirar o foco, seja no relacionamento, no trabalho, na sua vida espiritual, você para e aprende a ouvir a voz de Deus. Pri, e como que eu faço para ter esse coração? Descobri aqui nessa aula que o meu coração tá dodói. Eu achei que eu vim aqui, que tu ia me dar uma receita de 3 passos para ser constante, né? Tipo aqueles livros. Mas, na verdade, eu descobri que o meu problema é muito mais profundo. Eu entendi que a inconstância, ela é um sintoma. E que ela só está revelando o problema real, que é
o meu coração. Então, como que a gente faz para ter esse coração, certo? Nós vamos ter o nosso coração alinhado ao de Deus, fazendo de Deus a nossa prioridade. Conhecendo quem é Deus, conhecendo o caráter de Deus e trazendo cada vez mais Ele para o centro da nossa vida. E, gente, não tem segredo. Não tem assim, você vai fazer uma campanha de jejum de 7 dias, você vai subir no monte, você vai orar plantando bananeira. Não é difícil. Na verdade, é fazer o básico. Só que a gente se deixa levar tanto os nossos ouvidos que a gente acha que precisa ser um negócio mirabolante. Precisa fazer não sei quantos cursos, precisa ir em cima, embaixo. E não é isso. O que nós precisamos fazer é simples. Quem é minha aluna aqui mais antiga vai lembrar da vitamina BO, que é o quê? Bíblia e oração. Pri, você tem alguma coisa contra jejum? Não, pelo contrário. Recomendo, tá? Jejum, oração, fazer campanha, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bom e abençoa. São disciplinas espirituais que ajudam a sua fé a aumentar. Mas se você não tiver uma base sólida, uma base bem construída, o seu coração, ele fica à deriva. Então, como que a gente faz para ter um coração alinhado? Eu não vou dar aqui para você uma série de passos. A única coisa, né, que eu preciso que você comece a fazer a partir de hoje é ler a sua Bíblia, mergulhar na palavra de Deus e orar, certo? E aí, nisso você vai obedecendo a Deus, ouvindo a vontade de Deus. Só que aí surge outro ponto, né? Que muitas das minhas alunas, elas dizem assim, muitas seguidoras que eu tenho aqui conversam muito comigo pelo direct, nas caixinhas, e dizem assim, Pri, eu gostaria de ler a Bíblia, mas eu não sei por onde começar. Eu queria entender a palavra de Deus, mas Pri, sem mentira nenhuma, eu leio o tempo todo, mas eu não consigo entender nada, ok? E aí, é por isso que eu, Pri, tô aqui para ajudar você, certo? Toda quarta-feira eu tô aqui ensinando para você a palavra, incentivando você a ler sua Bíblia todos os dias lá nos stories. Tô aqui junto com você. Mas eu, Pri, desenvolvi um método que eu uso para estudar a Bíblia. Esse método, eu uso ele para estudar a Bíblia. E todos os cursos que eu faço de estudo da Bíblia são baseados nesse método. Ele é a base de todos os outros cursos que eu faço aqui com vocês. Então, por exemplo, a gente tem estudo de Tiago, já fiz estudo de Ruth, fiz estudo de Esté, estou fazendo agora lá na minha mentoria estudo de Filipenses. Todos esses estudos eu uso o mesmo método, certo? Que é o método que eu ensino no mapa da fonte. E aí, Pri, eu não entendo, mas vejo mudança de comportamento em mim. Glória a Deus, já tá começando, né? No mapa da fonte, o meu intuito é ensinar, ajudar você a ler a Bíblia, a entender a palavra de Deus e a colocar em prática. Esse é um dos cursos avançados que eu tenho, certo? Esse curso é para você. Pri, eu quero entender a palavra de Deus. Eu quero mergulhar na Bíblia e eu quero conseguir fazer como você faz lá nos seus vídeos, que você explica as coisas da Bíblia, que você mostra, que você tira as lições. Gente, o som tá normal aí pra vocês? Tudo certo? E por que que eu, Pri, quero ensinar pra você o meu método? Certo? Porque eu não quero que você seja dependente de mim. Eu quero que você aprenda o método e consiga aplicar esse método, beleza? Pri, me interessei, gostei desse curso aí do Mapa da Fonte. Me explica melhor como é ele, certo? O Mapa da Fonte, ele é um curso online, onde tem aulas em vídeo, todas comigo, certo? Aulas gravadas para você assistir no seu melhor horário. São 31 aulas, cada uma das aulas tem um resumo e tem um checklist para você sair daquela aula e ver aquilo que você vai precisar colocar em prática. Você estuda comigo no vídeo e depois você vai fazer o seu exercício para você aprender de verdade. E dentro do curso você vai passar comigo por 3 módulos, tá? Como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, certo? E como aplicar a palavra de Deus. Porque o mais importante é a gente fazer o ciclo todo.
Se eu só leio, certo? E eu só entendo a Bíblia, mas eu não aplico, não vai funcionar. Minha vida vai continuar sendo inconstante. Então, lá no mapa, você vai ter 31 aulas gravadas, certo? Você vai ter os resumos. Você tem um grupo só das alunas, onde eu tô lá sempre mandando coisas novas, tá bom? E também eu vou liberar de presente pra vocês uma imersão de planejamento a longo prazo. Porque a falta de constância, ela muitas vezes está conectada à nossa falta de visão de futuro. Como eu não tenho um plano a longo prazo, como eu não sei para onde eu tô indo, eu fico falhando o tempo todo, certo? Pri, o que eu preciso fazer para entrar no mapa da fonte? Para você que quer o link desse curso, é só você comentar aqui, coloca nos comentários a palavra mapa. E aí tem um presente extra que eu liberei para vocês, certo? Esse curso, gente, ele não estava aberto. Resolvemos abrir ele novamente, ok? E aí, além disso, eu liberei um cupom de desconto. O mapa da fonte de R$ 197,00, ele está por 12 parcelas de R$ 9,70 ou por R$ 97,00 à vista. Gente, é um curso que mais de 1.000 alunas já passaram por ele. Ó, quem quer o curso tem que comentar a palavra mapa, tá, Taine? Comenta, senão não vai chegar o link certinho pra você, ok? Então, lá no mapa, tá? Eu vou ajudar você a estudar a Bíblia, beleza? Gente, vocês têm dúvida sobre a aula de hoje, sobre a constância? Alguma pergunta que vocês querem fazer, ok? Ó, Pri, eu quero muito entrar no mapa da fonte. Como que eu faço? Comenta aqui a palavra mapa. Lá dentro, eu vi que alguém perguntou sobre o curso de Esté, tá? Dentro do mapa da fonte, além de você entender tudo isso, você vai estudar comigo versículo por versículo do livro de Ruth, ok? Ó, alguém tem dúvida? Coloca nos comentários aqui para eu poder responder, tá bom? Se você chegou depois, no finalzinho dessa aula, não fica preocupada, tá? Que a gente vai colocar o replay no meu canal, certo? Deixa eu ver aqui, peraí. Pri, qual a duração? Ó, gente, o mapa da fonte, ele tem 31 aulas gravadas, você assiste no seu tempo, ok? O seu tempo de acesso à nossa plataforma é de 1 ano a partir do dia da sua matrícula. Pri, os estudos que já passou, podemos ter eles? Se for os estudos do mapa, meu bem, eles são todos gravados, certo? Pri, qual o valor do mapa da fonte? O investimento que você vai fazer é de apenas R$ 97,00. Ele tá, gente, ele tá com desconto mais de 50% de desconto, ok? É só você colocar aí a palavra mapa no comentário que vai chegar pra você. Vocês têm mais dúvidas? Coloquem aí pra mim, tudo certo? Se não tem mais dúvidas, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu vou encontrar, se você é minha aluna no mapa, a gente vai se encontrar lá no grupo das alunas, tá bom? E caso você, né, queira também, próxima quarta-feira a gente vai estar aqui junto. Pri, o planejamento é feito ao vivo? Não, meu amor. É uma aula gravada, certo? É uma imersão gravada, onde você vai ter todas as ferramentas para fazer o seu planejamento a longo prazo. Você vai fazer o seu mural de vida abundante, você vai estabelecer as suas metas, os seus sonhos, vai pensar na sua vida como um todo. Para isso, uma visão. E, gente, todas as ferramentas que eu ensino nessa imersão de planejamento super funcionam. Existem coisas que eu coloquei no meu mural, né? Várias coisas, e que só esse ano a gente ainda tá no mês 4 dela. Voltamos? Pronto. Deu uma falhazinha aqui, tá? Mas já voltamos. Pri, preciso aprender muito sobre constância e colocar em prática. Meu bem, essa aula aqui de hoje foi toda sobre isso, tá? Vai sair o replay no meu canal. Então, gente, é isso, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Na próxima quarta-feira nós estamos juntas. Se você continuou com alguma dúvida que não deu tempo de você tirar aqui comigo, eu vou deixar uma caixinha nos stories pra você mandar a sua pergunta. Pri, ainda tenho dúvida sobre o mapa da fonte. Fala comigo, tá? No direct que eu tiro todas as suas dúvidas. E se você não pegou o link,
comenta aqui a palavra mapa para você conseguir pegar o seu link e vir estudar comigo a palavra de Deus. Vir entender como entender a Bíblia no mapa da fonte, tá certo? Um beijo bem grande. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, às 10h07. Beijo!